Entrevista com gente que é notícia. Cá, entre nós. Apresentação: Roberto Desidério. Alô, amigos do programa Cá Entre Nós. Hoje nós estamos recebendo a visita de duas pessoas que são analistas do quadro político de Juiz de Fora, Minas e Brasil. Aqui do meu lado, de camisa amarela, o senhor Edson Fonseca, mais conhecido como Edinho. Ele tem até o apelido de Duda Mendonça de Minas Gerais. E aqui, do meu lado, de camisa xadrez, o nosso querido advogado Fabrício Rocha, que nada mais é que um excêntrico analista político, tendo participação em diversos programas radiofônicos, televisivos e também nas redes sociais. Edinho Fonseca traz na bagagem uma experiência enorme de muitas campanhas trabalhadas e é considerado também um dos melhores montadores de chapa da nossa cidade. Edinho Fonseca, boa tarde. Boa tarde, Desidério. Boa tarde aos que estão nos ouvindo, aos que estão assistindo. É uma honra estar presente novamente no seu programa. Realmente hoje líder de audiência. É inegável a penetração que o programa Cá Entre Nós tem hoje, principalmente no meio político. E eu espero, com esse convite, poder trazer um pouquinho de informações para esse momento tão importante da vida do país, que é o momento das eleições. Nós estamos aí há praticamente 90 dias, das eleições que se aproximam, uma eleição bastante complicada, difícil, e vamos somar, vamos aqui dialogar, vamos trocar ideias, vamos ver o que a gente pode contribuir para enriquecer cada vez mais o programa Cá Entre Nós. Muito obrigado pela participação. Meu querido doutor Fabrício Rocha, boa tarde. Boa tarde, Desidério. Para mim é um prazer sempre atender o seu convite. Você, eu que participei com você lá no Conversa Afinada, né? Conversa afinada. Afinada. Fiz a confusão do programa do Paulo Henrique Amorim. Participei lá, né? Você, e hoje pela primeira vez agora no Cá Entre Nós. Para mim sempre é uma satisfação de te atender. Já converso muito com você, né, na rua, quando nós encontramos, né? Então, para melhorar, vamos conversar aqui ao vivo para o seu público, né? E está na companhia aí desse Marco, do Duda Mendonça do Juiz de Fora. Duda Mendonça do Juiz de Fora. Aí que sabe tudo e mais um pouco aí, e vai ser uma aula para mim aqui, tá bom? Meus amigos, a pauta do nosso programa hoje é que nós estamos falando da política das eleições que ocorrerão daqui por volta de 90 dias, e nada mais do que conversar com a gente que sabe, que está analisando e trazendo todos os dias novos conhecimentos. Então vou fazer a primeira pergunta para ambos, uma pergunta só para ambos, cada um usa aí um tempinho, porque nós vamos mesmo focar a nossa entrevista em Juiz de Fora. Meu querido Edinho, eu gostaria que você fizesse uma análise a respeito deste grande número de eleitores que votam em candidatos de fora. Nós estamos perdendo oportunidade de elegermos candidatos de Juiz de Fora, e também gostaria que o Fabrício falasse a respeito deste número dos jovens, primeira vez que tira o título, que aumentou em 30% em Juiz de Fora. O que isso mexe nessas eleições, particularmente 2022? Desidério, poucas pessoas talvez tenham conhecimento desse número que eu vou passar agora. Nas eleições de 2018, nós tivemos mais de 100 mil votos, mais precisamente 112 mil votos, dados para candidatos a deputado federal de fora da cidade. Ou seja, Juiz de Fora deixou de eleger no mínimo mais 2 deputados federais. Tem deputado que teve aqui 7, 8 mil votos e nunca veio à cidade. Isso é um crime contra a cidade, isso é um absurdo. Por isso que eu sou defensor do voto distrital. E para deputado estadual, a mesma coisa aconteceu. Mais de 100 mil votos foram dados para candidatos de outras cidades
do estado de Minas Gerais. Ou seja, se nós pegarmos 2 candidatos das eleições de 2018, vou citar os 2 nomes, Isauro Calais e Cido Reis, ambos por 5 mil votos a mais, cada um estariam eleitos, nós teríamos mais 2 deputados na cidade. Portanto, fica aqui, Desidério, através do seu programa, eu venho conversando inclusive com o presidente da Associação Comercial, meu grande amigo Aloysio Vasconcelos, um homem que ama Juiz de Fora, que adora Juiz de Fora, para que se una as entidades de classe, as categorias, a Associação Comercial, a FIENG Regional, o CDL, o CDI, que façam uma campanha de esclarecimento, de pedir ao eleitor, vote nos candidatos de Juiz de Fora. Nós estamos perdendo não só números em quantidade de deputados, estamos perdendo força política e, acima de tudo, estamos perdendo recursos, porque cada deputado hoje tem um X valor que geralmente ele manda em grande parte para Juiz de Fora, sendo daqui. Então fica aí essa observação. Em 2014, Desidério, eu conversando com o Aloysio, sugeri a ele essa campanha e o CDL fez. A Associação Comercial fez. Na época fez sozinho. E foi a maior bancada da história de Juiz de Fora. Nós fizemos 5 deputados estaduais e 4 deputados federais. Hoje, olha o tamanho da nossa bancada. E olha, vou fazer um alerta que inclusive fiz na Associação Comercial. Juiz de Fora pode ter a sua menor bancada da sua história nessas eleições de 2018. Ou façamos algo para que os nossos candidatos de Juiz de Fora tenham chances de subir, seja para a Assembleia, seja para a Câmara, ou corremos o risco de mais uma vez vemos nossa cidade regredindo politicamente e economicamente. Perfeitamente. Fabrício, 30% aumentou o número triplicou o número de jovens, né, em Juiz de Fora, pela primeira vez que tiraram o título, e tudo isso que o Edinho acaba de falar tem uma influência direta, positiva. Como que você está vendo esse cenário? Eu creio, Desidério, que o interesse do jovem pela política vai muito nessa questão da polarização, né? As pessoas hoje sentem vontade de tomar partido. É um fenômeno que está acontecendo. Por um lado é bom, né? É bom. Então o jovem está querendo ir porque ele tem a sua identidade com a esquerda e acha que precisa de votar para impedir que a direita chegue ao poder e vice-versa. O jovem que tem um pensamento de direita acha que ele colaborando com o voto, ele está impedindo que a ideologia diferente da dele, possa chegar ao poder. Então acho que a polarização tem potencializado a participação do jovem na rede social. Então como é que eu posso participar? Tirando o título de eleitor e votando. Mas eu queria fazer um adendo ao que o Edinho colocou aí agora, que é interessante. Edinho, eu vou colocar aqui, eu acho que só conscientizar é pouco. Porque eu sempre, Edinho, toda campanha eu vejo isso ocorrendo. Vamos conscientizar, vamos votar em Juiz de Fora, e toda eleição é essa fuga de votos aí para candidatos, conforme você bem disse, que nunca nem conhece Juiz de Fora, né? Acho que a única forma de corrigir isso no Brasil, tá, é nós adotarmos o sistema distrital. Voto distrital. Só assim que nós vamos corrigir. Que o eleitor, ele sabe que ele está votando, ele tem forma-se um distrito, e ali você coloca os candidatos daquele distrito e você elege pessoas daquele distrito. Acho que só assim, só com conscientização, num estado grande como Minas Gerais, é impossível que isso aconteça. Agora, eu vou fazer uma crítica aqui, que um dos grandes culpados disso ocorrer, Edinho, são os próprios candidatos da cidade, quando fazem dobradinha. Tá? O deputado estadual, ele faz uma dobradinha com um candidato lá de Uberlândia, porque aquilo ajuda ele em termos logísticos. Isso ocorre. E também o federal fazendo dobradinha com o estadual para ter o favorecimento. São culpados, eles têm também que fazer um juízo crítico, eles são um pouco culpados disso, tá? Não é só isso, tem vários fatores. Porque a própria legislação, eles não estão praticando ilegalidade nenhuma, porque a legislação permite, tá? Que fique bem claro isso. Mas eu acho que Juiz de Fora falta um pouco de união política. Eu até iria um pouquinho mais longe, se vocês me permitem, que falta também
conhecimento por parte do eleitor em saber da importância de eleger o deputado federal, o deputado estadual da cidade, com a questão das emendas parlamentares, que são verbas impositivas, e quando o eleitor vota no candidato de fora, esse candidato eleito, ele tira recurso para investir na cidade dele. Então a dona de casa que reclama que o filho estuda numa escola ruim, que não tem atendimento médico, que as ruas estão esburacadas, que as associações, as entidades que prestam serviço social não têm verba, é culpa sua que vota no candidato de fora. Sim, fica à vontade. Desidério, sobre verbas parlamentares, eu fiz um levantamento aqui. Sim. Em 2019, de um total de 15 milhões e meio, os deputados de Juiz de Fora enviaram 7 milhões, números redondos. Em 2020, de um total de 25 milhões e 600 mil, os deputados de Juiz de Fora enviaram 17 mil. Em 2020, deputados estaduais e federais. Sim. Em 2021, do total de 27 milhões e 600 mil, os deputados de Juiz de Fora, estadual e federal, enviaram 19 milhões e 200 mil. Agora, em 2022, até abril, de um total de 9 milhões e meio, abril seria 1/3 do ano, de 9 milhões e meio, os deputados estaduais e federais já enviaram 7 milhões e 100 mil. Ou seja, se multiplicarmos por 3, abril é quarto mês, se multiplicar por 3, vamos ter mais ou menos aí 29 milhões. Então, olha a importância de você ter deputados da sua cidade. Juiz de Fora recebe também verbas de outros parlamentares. Temos que deixar bem claro isso e reconhecer. Mas a sua grande maioria, o seu grande volume, vem dos deputados de Juiz de Fora. Certo? Por isso a importância das sociedades, das entidades de classe, uma associação comercial com o seu valor, com o seu peso histórico, de grandes empresários, grandes comerciais, a FIENG regional, está na hora de vocês olharem esse livro. Eu estive recentemente participando daquela palestra do ex-secretário federal de desestatização, Salim Matar, e ele falou uma coisa brilhante, que eu sempre defendi isso. Está na hora do empresário participar ativamente das campanhas. De que maneira? Escolhendo 2 a 3 nomes e dando toda a força possível, financeira mesmo, para eleger esses candidatos. Porque é muito fácil reclamar que está ruim, que não tem aquilo, mas os empresários têm uma parcela de culpa, certo? Não pelo nível dos candidatos, mas por se absterem de participar mais ativamente. Então fica aqui uma convocação, conclamar que a Associação Comercial, o CDL, a FIENG Regional sentem à mesa, vamos incentivar, vamos fazer uma campanha, vamos lembrar de 2014. Juiz de Fora já teve 5 deputados estaduais e 4 deputados federais. Só para você ter uma ideia, o Desidério e Fabrício, em 2002, nós tivemos 266 mil votos válidos. Em 2018, portanto 16 anos depois, houve um acréscimo de 70, quase 80 mil eleitores e nós tivemos menos 13 mil votos válidos, caiu para 253. Nós, Juiz de Fora, quando a gente ouve dizer Juiz de Fora está perdendo poder político, Juiz de Fora está perdendo poder econômico, isso tudo é reflexo da não participação. Tem que haver uma maior participação, isso é importante. E fica aqui mais uma vez esse chamamento. Vamos fazer de Juiz de Fora novamente a grande cidade, a cidade do qual nós temos orgulho de morar, de viver, dos empresários de aqui gerarem emprego, gerarem receita. É hora de Juiz de Fora acordar. Perfeitamente. Você, Fabrício? Olha, o Edinho tem razão. Tem que ser esclarecido para o povo que hoje o que pode salvar uma prefeita, no caso de Juiz de Fora, né? Ou futuramente, são os deputados. E quem está com o orçamento hoje é o parlamento. Com o advento do Instituto do Orçamento Impositivo, o dinheiro está com o parlamentar. Então, hoje, uma boa representação política favorece muito o município. Porque hoje, antigamente, se fazia muita política de governador, né?
prefeito tinha um bom laço com o governador, conseguiu, o governador resolver os problemas. Mas hoje, o Estado de Minas... Independe disso. Não tem jeito. Mas eu queria te fazer uma pergunta, você que analisa isso direitinho, o que justifica esse tesão do povo de Juiz de Fora em votar em candidato de fora? Eu quero fazer essa pergunta porque isso chega a ser, desculpa a expressão, eu gosto de ser muito franco, chega a ser idiotice, babaquice, desprezo pela gente da sua terra. Por que votar no candidato de fora se nós temos um número enorme de pessoas capazes na nossa cidade? Desidério, o que leva o eleitor Juiz de Fora a agir dessa forma é o sistema que permite isso. Acabei de defender o voto distrital. Somente isso vai fazer com que isso acabe. Acabou, não tem jeito. Mas o Edinho aqui... Posso citar um adendo a essa sua pergunta? Você me corrija se eu estiver errado. Eu tenho um bom relacionamento com quase toda a bancada de vereadores. São amigos de longa data, alguns eu já tive o prazer de receber na minha casa. Me aponte um vereador de Juiz de Fora que esteja apoiando um candidato da nossa cidade. Me aponte um, Fabrício Desidério. Fica aqui lançado o desafio. Perfeitamente, eu tenho que ficar quieto, porque essa crítica nós já estamos fazendo há algum tempo. Diz tudo. É um absurdo isso que está acontecendo. Os vereadores de Juiz de Fora trazendo aventureiros, paraquedistas para tirar voto aqui em troca de verbinhas, de interesses pessoais. Enquanto nós temos candidatos de Juiz de Fora que são muito bons, muito capacitados, estudiosos até da questão política. Fique à vontade, Fabrício. Agora eu queria um outro ponto que o Edinho colocou, eu vou trazer um pouco para a questão jurídica. O Edinho falou da participação do empresário, né, a auxiliar, a conscientizar a população e apoiar que candidatos... Fabrício, só para mim não ficar sem resposta, somente a vereadora Cida Oliveira vota no candidato estadual de Juiz de Fora e federal de Juiz de Fora. Que é o marido dela. Fique à vontade. Fazer o reparo. Sim. Mas aí você teve, para mim, a infeliz decisão do Supremo Tribunal Federal que marginalizou a participação empresarial nas campanhas. O empresário hoje tem medo de aparecer, porque ele pode ser altamente fiscalizado para saber se ele está colocando dinheiro em campanha, porque o STF colocou isso como um crime eleitoral, um ilícito eleitoral, vamos dizer assim. O ministro Gilmar Mendes, quando foi voto vencido, ele dizia, gente, tirar as empresas, o financiamento privado de campanhas, nós não vamos acabar, porque o financiamento ilegal vai continuar e vai despejar, e vamos ter que bancar isso com dinheiro público. Então, olha o que vocês estão fazendo. Isso está no voto do ministro Gilmar Mendes, da ação direta de inconstitucionalidade proposta pela OAB, que queria retirar o financiamento, banir o financiamento empresarial nas campanhas, achando que isso ia dar um maior equilíbrio no processo eleitoral. O Supremo decidiu por isso e o que o ministro Gilmar Mendes disse à época é o que acontece hoje. Não baniu o financiamento empresarial, porque ele ocorre ilegal, tá? Quem é da política sabe disso. É verdade. Né? Verdade. E permitiu que o dinheiro público entrasse. Hoje se criticam muito o fundo eleitoral, o fundo partidário, mas há exatamente 7 anos atrás, criticar o financiamento empresarial. E aí permitiu o quê? Se não tem dinheiro empresarial, tem que ter dinheiro público. Ou seja, tem hora, o ministro Gilmar Mendes fala uma coisa que eu acho muito interessante, gosto muito dele. É um excelente jurista. Ele fala, gente, cuidado com o que se pede. Vocês correm um sério risco de ser atendido. Pediram para banir o financiamento empresarial, ganharam o financiamento público. Estão satisfeitos? Piorou. A emenda é pior que o soneto, sim? Complementando a pergunta que você fez, tem um outro comparativo aqui que serve de reflexão. Antes do início do programa nós conversávamos com isso. Você tem ideia? A população, o povo, poucos têm essa informação. Sabe quantos deputados estaduais de uma bancada de 77 são de Belo Horizonte? Quando eu digo de Belo Horizonte, não é nascido em Belo Horizonte. São políticos que militam na capital. 29 deputados estaduais. Isso representa praticamente 40%. Você sabe de 77, 29 são de Belo Horizonte. Eleitos. 11 deputados federais, num total de 53. Agora eu vou te dar mais dados
Eu acho que isso é interessante para você comparar com o Juiz de Fora. Juiz de Fora que já foi tudo praticamente. Hoje vive realmente uma situação, né, política em decadência. Uberlândia, que tem um pouco mais de eleitores do que Juiz de Fora, tem atualmente 4 deputados estaduais, 2 deputados federais. Mas vamos pegar uma cidade que tenha menos da metade de votos de Juiz de Fora, que é Montes Claros, no norte de Minas. Ela tem 3 deputados estaduais e 2 deputados federais. Vamos pegar uma cidade menor ainda, que tem 1/4 dos votos de Juiz de Fora, Governador Valadares. Tem 1 deputado estadual, tem 3 deputados federais. Vamos pegar mais uma, Muriaé, que tem 1/10, 1/8 dos votos de Juiz de Fora, tem 46 mil votos, eleitores. Tem 2 deputados estaduais e 1 deputado federal. E para fechar, Barbacena aqui pertinho, tem 2 deputados estaduais, 1 deputado federal, sendo que tem 50, na última eleição nós tivemos 53 mil eleitores. Juiz de Fora, com 410 mil eleitores, tivemos votos válidos 257 e votos nominais. Votos nominais é menos os votos nulos e brancos. Tivemos apenas 234 mil, sendo que desses 234 mil, 112 para federal foram para candidatos de fora e 110 mil para deputados estaduais de fora. Essa é a situação de Juiz de Fora. Eu fico muito triste com esses números, mas agora eu quero só falar uma coisa, que é o seguinte, gente. Olha só o que está acontecendo em Juiz de Fora hoje. Um número imenso de candidatos, de partidos lançando candidatos, e nós podemos falar com muita tranquilidade, porque conhecemos, até de relação pessoal, a maioria deles. E hoje nós estamos vendo aqui o Fabrício, o nosso querido Edinho, o que está acontecendo em caso particular com o PT. O PT de Juiz de Fora lançando 3 deputados federais. Aí eu pergunto, e nós temos também os republicanos lançando 3 deputados federais. Nós temos o Cidadania com o PSDB, fizeram federação e tem o apoio do MDB, lançando apenas 1 em Juiz de Fora. Aí eu quero mexer no vespeiro, porque isso é o que mais se comenta na cidade hoje. O PT corre risco de não eleger ninguém com essa disputa interna, querendo colocar para fora esse número enorme de candidatos, quando a população clama nomes para poder eleger, para poder fazer bancada? Eu vou arriscar dizer, vou ser breve, tá? O PT está correndo o risco de eleger um que não é do PT, em considerando a federação, porque são 3 candidatos do PT, mas tem que saber que no mesmo bloco tem o Júlio Delgado, do PV, e o Ribeiro, né, do PCdoB. O risco corre, né? Do PT eleger sim um candidato que não é do PT. Que não é do PT. Sim, é um risco existe. Fica à vontade. Fabrício, eu já tive a oportunidade. Só que o Edinho... Eu vou só complementar só um pouquinho, Edinho. Para ficar bem claro, eu sou advogado, ponto, tá? Mas eu não estou dizendo que existe o risco, não estou dizendo que isso vai acontecer, tá? É um juízo crítico, porque eu não quero ser mal interpretado pelas pessoas do PT. Não é... É o risco. Perfeito. Aí o Edinho pode me salvar aí na sua explanação aí, que o risco existe. Edinho, só por questão de justiça, como ele falou o nome de 2 que está na federação, torna-se injusto não falar o nome dos outros 3. Juraci Sheik, Ana Pimentel Gustavo e Mendes. Gustavo Mendes. Fica à vontade. Desidério e Fabrício. O PT poucas vezes teve um momento tão favorável como tem agora. Eu também acho. Concorda? Temos a candidatura do Lula, certo? Ao que tudo indica, as pesquisas estão mostrando franco favorito, apesar de muitos discordarem, eu tenho que analisar, fazer análise técnica, tá? E temos hoje na cidade, na prefeitura, um ícone do PT, que é a prefeita Margarida Salomão, certo? A sua história já diz tudo. Então o PT tem tudo
para se dar bem. Porém, tem um ditado que em política diz o seguinte: quem quer vencer, soma. Quem quer perder, divide. E esse pode ser o grande erro do PT. Eu não diria o grande erro do PT, porque eu não conheço em profundidade. Mas nós temos um candidato, que é o Gustavo Mendes, que deverá ter uma votação razoável aqui, e a sua grande votação deverá vir de fora da cidade. Certo? Um humorista que ficou renomado pelo programa que fazia, a imitação do Dilma Bolado. Temos o presidente da Câmara, que é um vereador no exercício do mandato, que também é candidato. E temos a ex-secretária de Saúde, a Ana Pimentel, candidata já de longa data, de militância. Agora, se tivéssemos apenas um, seria bem mais fácil. Fazer os três, eu particularmente não acredito que seja possível. Tá? Eu diria que há possibilidade muito grande de se eleger um, sim. Quem seria? Teoricamente, tá? Nós temos que aguardar o posicionamento da administração, certo? Ela é a grande eleitora de Juiz de Fora. Ela teve, a prefeita Margarida Salomão teve no seu primeiro turno da eleição para prefeita 102 mil votos. Tudo bem que nós tínhamos praticamente 3 candidatos, era a Margarida Salomão, o Wilson e a Ione. Os outros foram mais participantes, mas com uma votação muito pequena, certo? Ela, como candidata a deputada federal, sempre teve uma votação muito expressiva em Juiz de Fora. Então, nós temos que aguardar esse momento. A convenção parece que foi domingo agora, né? O que me chama a atenção, aí sim complementando o que você falou, é que a federação PT, PCdoB e PV tem 8 candidatos com mandatos. Desses 8, e eu já tive a oportunidade de falar isso tanto para o Juraci Chefe quanto para a Ana Pimentel. 5 tem mais de 110 mil votos. 2, um deles acima de 90 mil votos. Outro acima de 70 mil votos. E por fim, o Júlio Delgado, arredondando, 60 mil votos, 58 mil votos. Então, partindo do princípio, se você pegar a média histórica do PT, ou das coligações que o PT fazia, desde 2002 até agora, a média sempre ficou entre 8 e 9 candidatos. Então, isso é um dado estatístico, real, disponível na internet, nos sites do TSE, do TRE. O PT fez a sua maior bancada de candidatos do PT em 2014, quando tinha candidato ao governo, que foi Fernando Pimentel. Elegeu 10 deputados federais. Hoje, em 2022, ele não tem candidato ao governo federal. Isso atrapalha um pouco, nós sabemos que atrapalha ao governo estadual. Mas tem o vice, né? O Quintão, que é vice do Calil, você acha que isso não colabora? Não, eu acredito o André que não. Quintão? Não acredito que o seu vice não tem a mesma colabora, força. Fabrício? Não Você tem a acha mesma que não? força. Então, olha só, vamos partir de uma média matemática. 8 candidatos. Nós temos 8 com mandatos. Com mandatos, com verbas sendo distribuídas nas prefeituras, que é uma coisa oficial que eles têm, e vai disputar com candidatos sem mandato. Então, eles já saem numa grande vantagem. Eu acredito que o último, não sei se vão fazer 8, 9, acredito que deva girar novamente isso, não vai entrar com menos de 60 mil votos. Então, um candidato que não tem mandato já sai na obrigação de disputar a penúltima vaga com 60 mil votos. Não é fácil, exige um esforço muito grande, tá? Na história de Juiz de Fora, pouquíssimos candidatos tiveram a felicidade de sair daqui eleito. Então, é uma situação que tem que ser pensada, vamos aguardar os próximos passos, tá? Mas ao que tudo indica, eu acredito que pelo menos um deputado federal o PT em Juiz de Fora fará. Fabrício, complementa esse raciocínio, porque eu estou aqui doido para fazer uma pergunta para vocês. Eu quero ouvir você. Eu ainda acho, o que eu falei no início, agora após a fala do Edinho, eu vou ratificar o que eu disse. Ele colocou os números aí. Na federação, quem tem mais potencial ali é o Júlio Delgado, que já foi testado,
tem próximo a 60 mil votos, né? Tem mandato e está disputando com 3 candidatos do PT que não tem mandato, de deputado no caso, né? Então, assim... verba parlamentar, tá difícil. Assim, não é possível, tá difícil. Por isso eu falei, corre o risco do PT eleger assim, alguém fora do PT, considerando a federação. Vou ratificar, sobretudo depois que o Edinho apresentou os números ali. Agora eu assim falo até com mais certeza. A chance de ficar todos do PT de fora e eleger um da federação, para mim, está muito grande. Fabrício, eu acho que nós temos, me permite a observação, nós temos que aguardar. Eu acredito que o PT, apesar de ter 3 nomes de Juiz de Fora, a prefeita, nós temos que saber qual vai ser o posicionamento dela mais adiante. É óbvio que se... Não, a prefeita já está claro. A prefeita está apoiando a Ana Pimentel, já está claro. Você entra na internet, no site da prefeita, no Facebook da secretária de governo, está todo mundo com a Ana Pimentel. Isso está até nojento, porque uma prefeita de uma cidade do porte de Juiz de Fora, que tem uma federação, o mínimo que ela deveria fazer é respeitar e tratar todos com equidade. Ela vai no evento de um, falta no evento do outro. A grosso, claro, se eu estou sendo aqui muito grosso, muito rude, eu não vou pedir desculpa a ninguém, porque nós temos que ser sinceros. Ela está trabalhando completamente errado para eleger uma em detrimento dos outros. Mas essa pergunta eu quero fazer aos senhores. Quem em Juiz de Fora os senhores julgam que estão praticamente com o pé dentro do Congresso? Nós sabemos que nós temos pessoas aí. Temos o Melo, nós temos a Ione Barbosa, nós temos, para federal, né? Temos o Mauro Condé e o Sérgio Félix, que são pessoas que estão disputando, né? Fora estes 5 da federação. Você vê, Fabrício, você vê hoje, Edinho, alguém com pé no Congresso? Olha só, nós temos hoje em Juiz de Fora 2 deputados federais com mandato, que é Charles Evangelista e Júlio Delgado. Eu diria que o Charles está muito próximo da reeleição. Se tivesse que dar um percentual, eu diria que o Charles tem 90% de chance de reeleger. Não digo que está 100%, porque ele hoje faz parte de uma chapa, que é a chapa do PP. Ele saiu do PSL e foi para o PP. E lá nós temos hoje 7 deputados com mandato federal, certo? A sua votação, ele está em 5º nessa chapa. Agora tem os outros nomes também que não estão com mandato e vão disputar. Mas mesmo assim, até mesmo em função da grande verba que esses deputados com mandato estão tendo, eu acredito que a reeleição do Charles está muito próxima de acontecer. Eu continuo acreditando que o PT em Juiz de Fora fará um deputado federal. Você me disse que a prefeita tem manifestado ou tem apoiado a candidata Ana Pimentel. Caso esse se concretize, realmente a possibilidade da eleição dela é muito grande. Você não pode desprezar um cargo exercido pela atual prefeita pelo poderio que um voto que ela venha pedir tem um peso significativo. Agora, se ela vai fazer isso é outra história, eu não posso adiantar, não posso dizer como será. A doutora Ione, ela vem de uma candidatura de um recal a prefeito, onde ela teve quase 60 mil votos. Esse recal certamente vai pesar. Ela está no Avante, o Avante hoje tem 3 deputados, se eu não me engano, com mandato, tá? E são 3, né? 3, tá? Onde eu acredito que ali com 50 mil votos, 50, 55 mil votos está eleito. Ela em Juiz de Fora deverá ter uma votação bastante expressiva. Eu já tive a oportunidade de estar com ela novamente, entendeu? Acredito que ela, como o próprio Fabrício havia mencionado, o fator mulher hoje está pesando muito positivamente para candidaturas femininas e tem grande chance sim. Temos que aguardar. Eu não sei se o Avante já fez a convenção para conhecer o restante da chapa. A convenção foi feita? Foi feito. Eu ainda não conheço a chapa toda. Deixar bem claro o seguinte, Desidério. A análise que está sendo feita aqui, eu não conheço a totalidade das chapas.
Então, daqui a uma semana, termina acho que dia 5, a última convenção, nós teremos uma análise completa das chapas e aí sim poderemos com mais firmeza dizer aqueles que têm maiores Formatação possibilidades. completa de candidaturas em todo o estado, né? Em todo o Tá estado. certo. Fabrício, quem você vê eleito hoje com pé no Congresso? Essa questão da prefeita, né? Realmente ela entrar no jogo mesmo, né? Eu acho que vai entrar. Também acho. Acho que já entrou. Acho que já entrou. Já entrou, já. Realmente não podemos desprezar, né? Voto, o candidato dela vai ter. Se a questão de federação, como eu disse, né? Esse bolo todo, essa confusão toda, pode não se eleger, mas vai ter voto. Mas ao mesmo tempo que a prefeita ela toma partido, ela também tem a sua rejeição, né? A prefeita Margarida tem uma rejeição em um setor de Juiz de Fora, né? Muito forte. Mas essa rejeição, ô Fabrício, essa rejeição não é de eleitor que vota no candidato do PT. O PT é um voto ideológico. Não, mas eu estou dizendo o seguinte. Entendeu? Então, aqueles candidatos, quem vota no PT, pelo menos essa observação, eu sempre tive isso, são pessoas que têm alguma ligação com tendências a votar em candidatos da esquerda. Então, aquela oposição que ela tem, seja da direita ou do centro, já não votaria no candidato da esquerda. Mas eu queria falar para você o seguinte, eu não estou dizendo, como ela tem uma rejeição, gente, todo mandatário tem rejeição. Todo mundo, você tem... Meter o escravo na mão de Cristo. Aí você tem a questão oponente, né? Quem são os oponentes dela hoje? Quem é o candidato que representa em Juiz de Fora o anti-Margarida? Quem que é o candidato? Eu acho que todos que estão do outro lado. Então, aí você pode colocar o nome da Ione, do Sérgio Félix, você pode colocar do Auro Condé, do nosso querido o Melo, que está lá fazendo oposição sozinho na Câmara Municipal. Todos esses, sim, né? Então eu acho que muito mais aí pessoas que nós não conhecemos. Essa menina que surgiu agora, a Liz Macedo, que já até pediu impeachment da prefeita lá no início, maluquice ou não, mas aconteceu esse evento em Juiz de Fora. Sim, então, a questão é o seguinte, quem desses candidatos vai conseguir melhor se posicionar naquele eleitor que vai votar contrário à prefeita? Porque a prefeita ela tem essa capacidade de produzir o duplo efeito, ou seja, do voto favorável, em que ela apontar, mas também pessoas que vão votar contra a prefeita. Isso acontece. Então, nós temos que ver qual que é o candidato que melhor vai se colocar. Acho que a Ione tem um favoritismo, pelos motivos que o Edinho colocou aqui, né? Ela tem um voto orgânico muito forte. Então, o recalque dela ainda é muito forte. E o voto orgânico, é o voto de identidade, pessoas que se identificam com ela, né? Ela é uma candidata religiosa, a questão da segurança pública, mulher, então ela tem um voto orgânico muito forte, né? Outros candidatos ainda são, tipo, o próprio Melo, né? O vereador Melo disputou até então uma eleição para vereador. Ainda não sabe se tem condições de ter uma votação substancial ao ponto de se eleger deputado. Nós vamos ver isso só em outubro. Mas, em decorrência desse recall da Ione, acho que ela é, vamos dizer, no centro-direita, né, a favorita. Mas, por hora, temos que aguardar, né? O fato de ser favorito não quer dizer que está eleito. Não. Deixar isso bem claro. Está eleito, mas assim... O grande problema, Fabrício, é que a votação, por mais bem votado que os candidatos sejam de fora, a sua grande maioria necessita de votos fora de Juiz de Fora. Claro. E aí vem a dificuldade da penetração, principalmente quem não tem mandato. Certo? Então, um candidato que tem uma votação em Juiz de Fora, 20, 25 mil votos, é uma boa votação, é uma excelente votação, mas não chega lá, principalmente a nível federal. Perfeitamente, Edinho. Em urna eleitoral e bunda de neném, ninguém sabe o que vem. Mas eu gostaria de mexer com o senhor o seguinte, hoje nós estamos, quando eu falo bunda de neném, o Edinho fica meio envergonhado. Fica assim, não. Olha só uma coisa aqui. Agora vamos tratar um pouquinho das candidaturas a deputado estadual, porque nós estamos com muitos vereadores candidatos a deputado estadual também. E nós temos uma moça que é apoiada, a Dandara Felícia, LGBT, que é apoiada pelo Gustavo Mendes, que pode se surpreender também no estado,
Como que vocês dois estão olhando as candidaturas a deputado estadual em Juiz de Fora? Mas você pergunta no sentido dos vereadores? Dos vereadores, no geral, até no geral mesmo, sim? Vamos lá, eu sou muito crítico, tá? A essa questão da pessoa abandonar o mandato no meio. Sou crítico isso. Porém, eu tenho que reconhecer que se a lei permite, eles não estão praticando nenhum absurdo. Nenhum absurdo. Eles estão dentro da lei. Então é uma questão utópica. Eu sou contra. Acho que numa reforma política isso teria que mudar. Você vê que nós estamos há 1 ano e meio que os vereadores foram eleitos e já começa, a pessoa não está pensando em exercer o mandato pelo qual ela foi eleita. Está querendo soltar. Mas é legal, é constitucional, então A lei permite. a lei permite. Então, quem sou eu para criticar? Mas o eleitor tem observado isso e tem dado exemplo nas urnas, principalmente nas eleições municipais. Nós tivemos já em 2016 e 2020 2 exemplos típicos disso. Agora, em se mantendo esse cenário que o Edinho colocou aí, né, dos números que ele colocou aí, não tem vaga para todo mundo, né? Não tem. E considerando que o Juiz de Fora tem 3 deputados estaduais com mandato. Então... 3? Betão? Betão, Noraldinho Júnior e delegada Sheila. Então sim. são 3, olha só. Betão e delegada Sheila. Esse outro eu não conheço. Não conheço. Não entendi. Não, você falou 3, eu conheço 2. Eu conheço o Betão e a delegada Sheila. Você falou um terceiro aí que eu não conheço. Tá bom. Aí sim. Tá. Então, Desidério, teria chance aí para um quarto? Sim. Ou um vereador conseguiria furar essa bolha ou seja, não sei, um desses deputados aí estaduais não conseguir a reeleição e um vereador entrar, não sei, acho que a briga está muito desigual. Muito desigual, sim. Você tem 3 deputados, não sei se o de fora vai eleger 4. Tá? Acho muito difícil, sobretudo depois que eu vi os números que o Edinho colocou aí. Talvez ficaria em 3. Será essa que coisa de botar em candidato de não fora. sei se se teria espaço para um quarto deputado, que seria um vereador, ou então se um desses poderia, por um erro de cálculo, perder as eleições. Então acho que a briga está muito desigual, mas hoje eu percebo que dentre os vereadores, tá? Eu percebo aí que, em termos de estrutura, do que foi montado, tá? Em termos de trabalho, vejo um favoritismo se fosse dentro dos vereadores. Fabrício, quem você acha que pode ganhar? Se eu tivesse que apostar, vamos apostar aqui um carro. Sim. Tá? Eu declino o nome do vereador Cido. Tá? Cido. Mas isso, volto a repetir, é aposta. Não quer dizer que vai ser eleito. É uma aposta. Uma aposta. Você, Edinho, da mesma opinião? O Desidério, Fabrício, nós temos hoje 3 deputados estaduais. Desses 3, eu acredito que 2 estão eleitíssimos, reeleitos, que é a delegada Sheila e o deputado Noraldinho Júnior. Temos o Betão, que tem grandes possibilidades da sua reeleição também acontecer. Depende de questões de voto fora de Juiz de Fora. Na última eleição ele teve 28 mil votos em Juiz de Fora, uma votação expressiva, e teve, me parece que 7 mil votos fora, e no total fez 35. A federação hoje, a nível estadual, PT, PCdoB e PV, tem 18 deputados estaduais com mandato. Não vai faltar, vai sobrar vaga, vai sobrar gente. Tem 18. Eu não acredito, até por uma questão matemática, de que 18, a federação fará 18 deputados estaduais. Então já vai sobrar gente aqui. Aí você isso sem falar os nomes que estão sem mandato e que fazem parte da chapa, eu não conheço ainda. Tá? Mas é possível que por volta de 40 mil votos, 45 mil votos, esteja reeleito. Então a probabilidade do Betão também se reeleger é muito grande. A nível dos candidatos vereadores, é importante observar, você falou o caso do Cido. Ele está hoje num partido
que pelo estudo, pela análise, deverá fazer 2. Pode fazer até 3. Eu prefiro sempre jogar para menos, porque o que vier a mais é lucro. Existe uma deputada com mandato, ela teve 23 mil votos, ela talvez vá aumentar pelas facilidades de quem tem o mandato, não sabemos, 30, 35, 40 mil votos, mas eu prefiro dizer o seguinte: trabalhe para chegar a 35 mil votos e a chance de ser eleito é muito grande. A mesma coisa eu diria para os candidatos que estão no PP, que é o Marlon Siqueira e o Juninho. Porque o PP tem um deputado só. O PP tem um deputado só com mandato. E a nova legislação, ela vai facilitar muito os partidos pequenos, médios e pequenos. Quem não tem nenhum, vai fazer 1, pode fazer 2. Quem tem 1, vai fazer 2, pode fazer 3. Quem tem 3, provavelmente vai ficar nos 3, pode excepcionalmente fazer 4. Agora, quem tem 10, 12, a tendência é que diminua. Tá? Então, isso é muito importante, essa análise. Eu acredito que o Juiz de Fora possa, sim, apesar de no início do programa eu ter feito um alerta aqui. Está na hora de haver uma mobilização, porque existe a possibilidade real de termos a menor bancada da história de Juiz de Fora. Mas eu sou um cara que tenho fé, acredito em trabalho, acredito que a união possa reverter. Em 2014, se nós em 2014, quando existiam menos eleitores, nós fizemos 5 deputados estaduais e 4 deputados federais, então, agora em 2022, com mais quase 40 mil eleitores a mais, por que não podemos fazer novamente uma bancada dessa? Eu acredito que a bancada de estadual possa sim vir a aumentar pelo menos de 3 para 4, e a bancada federal possa, no mínimo, ficar com 3, que nós tínhamos 3. Depois que a prefeita foi eleita, caiu para 2. Né? Então, acredito que, na média, nós possamos passar para 7, 4 e 3. É bom? É pouco? Nós podemos fazer mais. Está na hora do eleitor de Juiz de Fora votar nos candidatos da nossa cidade. Perfeitamente. Fabrício, eu não sei se você está acompanhando todos os movimentos, nesse momento, dessa candidatura, desta moça que faz, né, LGBT, a Dandara Felícia, que faz dobradinha com o Gustavo Mendes, que poderá ser muito bem votado no estado. O Edinho acabou de falar do Julinho, você falou do Ciro, mas são os nomes que estão mais bombando na cidade mesmo pelo trabalho deles, pela evidência. Você acha que o filho do ex-prefeito Alberto Bejani tem chance também de angariar votação para a eleição dele, a candidatura a deputado? O ex-prefeito Alberto Bejani tem um eleitorado cativo, né? É o chamado bejanismo, né? Bejanismo. E ele existe, é fato. Basta andar com o Bejani, em qualquer ponto da cidade, você vê que as pessoas gostam do Bejani. O Bejani tem um carisma fora de sério. É uma coisa impressionante. Eu não vou falar nem... Eu não gosto nem de dizer se ele foi ou não o melhor prefeito da cidade. Agora, em termos de carisma, não tem igual. Não tem igual. É só você ir com o Bejani à feira, a um hospital. Pegar um elevador é fantástico. Tá? É uma coisa impressionante mesmo. Sim, sim. Agora, transfere voto? Vai depender a forma de como comunicar com o eleitor. Né? Como o trabalho vai ser feito. Muitos não acreditavam que o Bejani Júnior seria eleito vereador, porque a chapa para vereador estava pesada. Você tinha naquela chapa Sérgio Félix, você tinha o pai do Charles, o Chico Evangelista. Você tinha o coronel, agora o coronel, esqueci o nome dele agora. Prestes. Sim. Renato Prestes. Muitos não acreditavam. Né? E ele foi o mais votado, né? Surpreendendo até muito na região sudeste. Então, assim, eu não sei como está a estratégia, porque uma eleição para vereador
é uma coisa, para deputado é outra coisa. Essa coisa que eu estou dizendo é óbvio, né? Eu não sei, o Bejane foi um deputado estadual muito bem, acho que foi o Bedinho falou que poucos saíram eleitos de fora, acho que o Bejane é um dos casos, não é? É um dos casos. Que saíram eleitos de fora. Sim. É um dos poucos casos, o Bejane saiu eleito de fora. Agora, eu não sei como é que vai ser esse trabalho de transferência de votos do Bejane para o filho. Se for uma boa comunicação, um trabalho bem feito e essa transferência for efetiva, tem sim chance, sim. Tem sim. Agora, depende de como vai ser feito o trabalho. Agora, que o Bejane é uma força política, isso é inegável. Isso é inegável e disparado. O político não tem, Juiz de Fora, um carisma como o Bejane, uma pessoa que fala a linguagem do povo como o Bejane. Perfeitamente. Você, Edinho, você concorda com essa fala do Fabrício? Uma parte dela eu concordo. Eu gostaria de acrescentar, não é nem ser contra o que ele falou, é acrescentar. Lembrando que as eleições estaduais e federais, a grande maioria dos candidatos, mesmo com boa votação em Juiz de Fora, depende dos votos fora de Juiz de Fora. Esse torna-se o grande problema da não eleição de candidatos em Juiz de Fora. E a eleição fora de Juiz de Fora, ela é custosa, o preço é alto, é difícil. Como é que você vai competir, principalmente quem não tem mandato, quando você chega num prefeito, chega num presidente da Câmara, chega num vereador, ele já está compromissado com um deputado de mandato. Então não é fácil. É preciso você começar a trabalhar bem lá atrás. E aí volto novamente a dizer... Primeiro, deixar bem claro, Desidério, que quando você deixa de citar um ou outro candidato, não é que você está dizendo que ele não tem chance, Perfeito. nem o desmerecendo, longe disso. Até porque eu tenho um bom relacionamento com a maioria dos candidatos. Me orgulho de já ter sido procurado por quase todos, eu já tive um bate-papo, já saímos para jantar. Eu estou sempre à disposição para dar esclarecimentos, lá mesmo no nono andar onde eu trabalho, todo vereador que vai lá, a gente conversa e tudo. Eu faço isso com o maior prazer. Eu quero ver Juiz de Fora crescer, eu quero ver Juiz de Fora ser forte novamente. Eu hoje moro aqui, eu já rodei o Brasil, eu fiquei 20 anos rodando o Brasil, morei em várias cidades, morei em Uberlândia, que é um colosso de cidade. Lá foi feita essa campanha de valorização do voto nos candidatos da cidade. Isso foi que me inspirou em 2014 a procurar o presidente da Associação Comercial, trazendo essa ideia que você também já lançou aqui. Então, vejamos o seguinte, temos que olhar quem são os candidatos que têm trabalho fora de Juiz de Fora. Se você pegar, volto a citar o exemplo, um comparativo muito interessante. Em 2002 para 2018, nós tivemos a nível federal quase menos 15 mil votos válidos. Nós aumentamos em quase 80 mil o eleitorado, e diminuímos o número de votos válidos em quase 15 mil. Para deputado estadual, o número é igual, né, de eleitores, que cresceu quase 80 mil e se diminuiu quase 12 mil votos. É muita coisa. Basta citar, como eu citei no início aqui, 2 candidatos a deputados estaduais em 2018 que perderam a eleição por uma quantidade mínima, que foi o Isauro Calais, que ficou na primeira suplência, e que foi o Cido, que ficou, se eu não me engano, na segunda ou terceira suplência. Se você pegar só esses votos válidos que diminuíram e dividisse por 3 e desse um para o Isauro e outro para o Cido, nós teríamos mais 2 deputados estaduais eleitos. Então, a importância de valorizar o voto em Juiz de Fora. Vamos trabalhar para isso, né, Edinho? Vamos trabalhar, né? Fabrício, eu gostaria que você falasse um pouquinho para a gente aqui a respeito também de uma candidatura, porque parece que esta candidatura em Juiz de Fora é uma incógnita, né? É porque é primo de um ex-prefeito, estou me referindo ao Marlon, primo de um ex-prefeito que já foi deputado, foi prefeito 2 vezes, essa coisa toda, e se também isso colabora para a campanha dele. O fato de ser próximo, o fato de ser conhecido, o fato de ter rodado. O Marlon, ele está fazendo um trabalho fora muito grande. Bom, que é um dos requisitos que o Edinho disse que é necessário para se eleger um deputado estadual. Mas está trazendo deputado de fora, deputado federal de fora para ser votado aqui. Ele não valoriza
A prata da casa. Aí aquela crítica que eu fiz no início. Do voto distrital. Não. Um dos motivos dessa grande, um dos culpados, aí não é o Marlon, é historicamente, de candidatos de fora, ter essa votação aí, são as dobradinhas que os próprios candidatos aqui fazem, e você depois acrescentou, foi a Edinho colocou, que os vereadores mesmo apoiam a candidato de fora. Né? Então, assim, isso é uma coisa que tem que se analisar. Então, o Marlon não está fazendo nada diferente do que os outros estão fazendo, não. Né? Então, assim, eu não posso criticar. E que a lei faculta. Então, assim, é legítimo. Tem que procurar um jeito de se eleger, de ter voto lá fora. Então, ele tá com uma boa articulação fora. Então, esse requisito tem que ser reconhecido dele. Bom, o Marlon foi eleito vereador, até surpreendeu, no momento em que as críticas em relação ao Bruno, né, o ex-prefeito Bruno Siqueira, eram muito grandes na campanha. Inclusive, ele na campanha tirou até o Siqueira, né? Marlon só, né? Ficou só o Marlon. Havia estudos lá de que o sobrenome atrapalhava, e é fato, gente. Isso não é juízo de valor nem meu, nem Edinho, é constatação. Eu não estou inventando nada. Naquele momento, né? Bruno foi prefeito de Fora 2 vezes, tem que ser... tem os seus méritos, né? Você ser prefeito da cidade 2 vezes como Juiz de Fora não é para qualquer um. Mas naquele momento ele estava, né? Ainda hoje tem uma rejeição muito grande. Mas ainda assim o Marlon conseguiu 4.000 e poucos votos, eu não tenho o número exato aqui, então assim, sobreviveu. Então não é um candidato que possa ser desconsiderado, não. Está na briga sim, sobretudo porque está com um trabalho fora muito bem articulado. Perfeito. E o partido favorece. Ele está no PP. Isso, no PP. Deixar bem claro o seguinte, o Mário, eu estive conversando esses dias, ficou em quase 1 hora conversando comigo, e eu passava algumas informações. O Marlon, já que nós estamos citando especificamente esse nome, me coloco à disposição para falar sobre qualquer outro candidato. Ele trafega num nicho eleitoral, não é lixo, num nicho eleitoral que é a classe média, média alta. E até 2 semanas atrás, ele não tinha concorrente em Juiz de Fora nessa área. Ele está preocupado porque semana passada um outro vereador, que também tem uma votação bastante expressiva nesse nicho eleitoral, se lançou candidato a deputado estadual, que é o médico doutor Antônio Aguiar. Certo? Isso o preocupou bastante, porque é o que eu digo, ele estava fazendo um cálculo, ele acredita até que a votação dele em Juiz de Fora, fora de Juiz de Fora, seja maior do que aqui em Juiz de Fora. Mas ele contava com um determinado eleitorado e agora ele está preocupado porque a candidatura do Antônio Aguiar, sem dúvida nenhuma, tira voto dele. Como nós temos candidatos, por exemplo, da mesma região, Isauro Calais e Juninho, entendeu? Nós temos isso é normal acontecer. Tem que saber quem vai perder mais ou quem vai ganhar mais. Mas isso influencia. Outro candidato que tem um trabalho bastante fora, foi votado em quase 80 cidades, é o Cido Reis, como você mesmo mencionava, e está ampliando esse trabalho. E está num partido que também, com uma votação em torno de 35.000 votos, deverá se eleger. E no PP nós temos o Juninho fazendo um grande trabalho fora de Juiz de Fora também. Tá? Então esses nomes, a princípio, sem desmerecer os demais, porque favorece o partido em que eles se encontram, poderão vir a ser eleito e ocupar uma vaga na Assembleia Estadual. Edinho, com a sua permissão, Desidério. Fique à vontade. Você vê que nós estamos falando e no final, aquele número com o Edinho, aquelas folhas do Edinho ali me assustam. O Marlon está fazendo um bom trabalho, o filho o Bejaninho tem o Bejane com o seu carisma, o Julinho tem um trabalho maravilhoso, que é outro, o Cido, vai ter vaga para todo mundo. É uma coisa. É difícil, né? Sobretudo difícil. Por causa, em decorrência dessa fuga de votos para candidatos estrangeiros, vamos dizer assim. E nós, acho que é um ponto que nós concordamos aqui. Na melhor das hipóteses, serão 4
para Assembleia. Eu também acho que não passa E disso. 3 para Federal. E estaria bom demais. Na situação atual, Aí nós já seria uma grande vitória para Juiz de Fora. Aí nós começamos a analisar todos. Parece que nós vamos eleger até 10, né? Um tá bom, outro também tá bom, outro é bom. Mas, gente, eu acho que, concordo com o Edinho, 4 para a Assembleia, que já seria muito bom. Excelente. Na situação atual já seria 3 excelente. federais também seria muito bom. Não tem vaga para todo mundo. Não tem vaga para então, todo assim, mundo. tem bons trabalhos, tem boas ideias, né? Mas é jogo de força, né? Vai vencer aquele que conseguir. E tem também aquele caso, Fabrício, e aí não é desmerecimento ao falar disso, que muitos estão entrando já para deixar um recalque visando a sua eleição para vereador. Isso é muito comum acontecer. Agora, todos que você conversa, diz assim, eu vou ser eleito, vou ter 30, 40, 50 mil votos. Eu me lembro, você falava sobre montar de chapa. Quantas e quantas vezes eu atendia candidato para montar chapa de vereador e a primeira pergunta que você faz, gente, qual é a sua perspectiva? Tinha gente lá que tinha assim, olha, menos de 10 mil votos eu não tenho. Eu falava, peraí, meu amigo, você deveria ser candidato a deputado, para vereador não. Então tem disso também, certo? É verdade. Eu acredito que nós teremos nomes com boas votações. Sérgio Félix é um grande nome. Tá muito sintonizado. O Casal Melo é outro que deverá ter boa votação. Tá? E agora eu vou citar um detalhe que você anota aí, depois você me cobra. Provavelmente, os 3 nomes que eu disse que deverão se reeleger, todos 3, em Juiz de Fora, terão menos votos do que tiveram em 2018. Para estadual, né? Para estadual, Noraldino, e para federal também, Noraldino, Charles e Sheila. Eles não repetirão a votação que tiveram em 2018. Para federal também. Para federal também. E Mas eu com posso... a Dandara Felícia, você acha que o Betão aumenta? Olha, eu não estou a par da situação da Dandara. Até então eu acreditava que a Dandara vinha numa coligação com a Ana Pimentel, ou pelo menos se aventou-se isso. Realmente seria uma grande dobradinha pelo segmento que ela atua. Agora, a participação da Dandara, eu não sei se ela conflita com a votação do eleitor característico do Betão, que me parece, em Juiz de Fora, está muito sintonizada com a classe de professores. Cristalizado, entendeu? Então ele deverá repetir essa votação dele aqui em Juiz de Fora e vai ficar na dependência de provavelmente conseguir um aumento de... Ele teve 7 mil votos fora, se tiver aí 10 mil votos fora, mais do que ele tem em Juiz de Fora, é outro que deverá então estar reeleito. Olha que fenômeno interessante. Nós estamos falando muito que vem pessoas de fora para subtrair, levar votos daqui de Juiz de Fora. Mas aí o Edinho coloca isso aí, eu tenho todos os motivos para respeitar a opinião do Edinho, que é um estudioso da política. Você vê que, embora nós também estamos aqui quase unânimes, né? Unânimes em dizer que os candidatos que têm mandato têm chance de ser reeleitos, mas agora o Edinho fala, mas dado a votação de fora, porque terão a redução de voto na cidade, né? Você falou aí. Sim. Você falou o Charles deve ter uma redução aqui, o Júlio também deve reduzir, para estadual... Mas essa redução, Fabrício, ela não é nem em questão disso, de número de candidatos. Eu estou querendo colocar o seguinte, que eles também estão fazendo um movimento de buscar fora. Sim. Que se depender daqui, não vão conseguir se reeleger. E por ter mandato e o poder de buscar voto fora, eles têm. Então, assim, é muito complexo. E toda essa complexidade que nós estamos constatando aqui, né, a gente pode fazer um programa de um dia aqui. Sim. E o grande culpado disso é o sistema eleitoral. O sistema eleitoral brasileiro, ele é muito louco. Eu voto querendo eleger o Edinho e elejo o Desidério que mora em Montes Claros. Né? Fabrício, me permite só uma interseção ao que você falou, ainda bem que você me elege. Para melhorar ainda mais isso que você falou. Há dias atrás saiu na Folha de São Paulo que 78% dos eleitores não sabem ou não lembram em quem votou para deputado federal e deputado estadual em 2018. Isso diz tudo, né? Mas para executivo o nome fica na cabeça. Sim. E aí eu vejo o porquê que a Ione, nesse ponto, ela tem aí uma certa vantagem, porque ela foi candidata a prefeita, ela foi novelizada. Cargo majoritário.
E o voto de lembrança É maior. no majoritário é maior. Nesse ponto, ela é favorita por isso. Porque se fosse a vereadora ou a deputada, com certeza as pessoas não lembrariam. Mas então, tem um ano e meio a eleição. Então, ela ficou quase que, conforme eu disse, novelizou o nome dela. Então, o voto de lembrança permite esse favoritismo para ela. Favoritismo, que eu digo o seguinte, favoritismo não é eleição, né? E ter uma boa votação com base no recalque permanente. Sim, sim. Perfeitamente. Meus amigos, a conversa está muito boa, mas chegamos ao final de mais um programa Cá Entre Nós. E o apelo que esse pobre mortal faz aos eleitores de Juiz de Fora, que o Edinho está falando aqui, que o Fabrício está falando, votem nos candidatos de Juiz de Fora. Isso é um apelo que a gente está fazendo. Pô, não tem esse problema de ser direita, de ser esquerda, de ser de centro, de ser desse ou daquele partido. Vote nos candidatos de Juiz de Fora. É um pedido, é um apelo. Se quiser levar isso aí para o campo da imploração, eu estou até implorando. Fiquem agora os senhores com as considerações finais do Edinho, seguido das considerações finais do nosso querido Fabrício Rocha. À vontade, Edinho. Eu queria mais uma vez agradecer a oportunidade de trazer informações para os seus ouvintes. Lembrando que voltará outras vezes. Será um prazer. Toda vez que eu for convidado, estarei aqui presente. Agradecer a audiência, tá? Parabenizá-lo mais uma vez por trazer essas informações aos eleitores, à população de Juiz de Fora. Desejando a todos uma ótima semana, que tenham um dia abençoado e que, complementando a sua fala, vamos priorizar os votos nos candidatos de Juiz de Fora. Ganha a cidade, ganha você, ganha o comércio, ganha a indústria, ganha todos nós. E ganhar é muito bom. A todos vocês, muito obrigado. O Edinho até é botafoguense, né? Sim, sim. Foi 2-0, Edinho? Foi 2-0. 2-0. Agora vai falar o flamenguista, é flamenguista? Cruzeirense, com muito orgulho. Cruzeirense com muito orgulho. Sábado estava em Belo Horizonte, né? Compromisso profissional meu e não fui no jogo, mas foi mais uma vitória. O Cruzeiro está já chegando na Série A de volta. Mas enfim, acho que a chance do Cruzeiro ganhar, subir, está maior do que muito candidato muito excelente. Mas é o seguinte, Desidério, muito obrigado. Por ter aberto esse espaço, né, aqui. É importante. Que voltará outras vezes também. Verei sim com o maior prazer, e estar ao lado do Edinho, que é uma pessoa experiente da política, né? Eu que estou chegando mais agora, né? O Edinho está mais tempo, né? Então é uma troca aí posso dizer, entre a experiência e a juventude. E eu estou me julgando a juventude. Mas vamos lá. Assim é jovem, sim. Uma troca de ideia. Preciso ainda, né? Essa troca de ideia entre a experiência e a juventude ela é muito importante, ela soma, mas eu também vou endossar. Gente, vamos votar nos candidatos de Juiz de Fora. Sabe por quê? Por vários motivos. O município, o prefeito, seja ele quem for, precisa de uma bancada forte. Verdade. Precisa. Hoje existe um instituto chamado Orçamento Impositivo. Quem está com o orçamento hoje são os deputados. O dinheiro vai chegar no município se ele tiver uma boa bancada. Se não houver bancada, não vai chegar. Porque hoje o governo do estado está passando dificuldades, né, para poder injetar dinheiro nos municípios. Então, é importante demais nós temos deputados da cidade. Então vamos votar aí, seja, conforme você disse, de direita, de esquerda, seja religioso, seja do movimento de gênero, né? Enfim, mas vamos votar nos candidatos daqui. Não sei se mais uma vez nosso discurso vai ficar em vão, né? Mas nós vamos continuar tentando e pedindo para que o voto seja local. Perfeitamente. Muito obrigado a todos. Boa tarde, meu querido Fabrício. Boa tarde, meu querido Edinho. Forte abraço a todos. Oi. Entrevista com gente que é notícia. Cá Entre Nós. Apresentação: Roberto Desidério. Entrevista com gente que é notícia. Cá Entre Nós. Apresentação: Roberto Desidério.